Olá, seja bem-vinda ao meu momento. O assunto de hoje é sobre como comportamentos tóxicos no relacionamento podem prejudicar a autoconfiança feminina. Vamos entender como algumas atitudes podem minar a autoestima, fazendo com que essas mulheres adquiram problemas que elas não tinham anteriormente. O meu nome é Daniele, eu sou psicóloga e eu ensino mulheres inseguras a desenvolver autoconfiança, mesmo que já tenham passado por um relacionamento tóxico. Fica comigo até o final para ver o conteúdo completo. Eu separei em 3 categorias de comportamentos tóxicos para que nós possamos destrinchar esses 3 temas e entender como isso acontece de forma muito comum em um relacionamento tóxico e quais as consequências na autoestima e na autoconfiança feminina. Então, um deles é quando acontecem as desqualificações. As desqualificações, que são críticas, basicamente, elas podem acontecer de formas diferentes. A primeira delas é quando acontece de forma direta. Então, o parceiro, eu vou utilizar parceiro, tá, gente? Porque é o jeito mais comum, digamos assim, que a gente encontra, né? Já que eu falo pro público feminino, de uma mulher estar se relacionando com um homem. O que não significa, gente, que não acontece em relacionamentos homoafetivos também. Pode sim acontecer em relacionamento entre duas mulheres. Então, eu vou falar, quando eu falar parceiro, você entenda aí a outra pessoa que você se relaciona, tá? Então, quando as críticas elas são feitas de forma direta, o parceiro ou a parceira vai falar assim: nossa, mas esse seu cabelo ficou feio, hein? Eu não gostei, não. Nossa, essa roupa ficou horrorosa em você, você podia trocar. Então, às vezes vem dessa forma direta. Só que com o passar do tempo, as pessoas vão convivendo mais e você pode até se acostumar com esse tipo de crítica e pensar assim: ah, é o jeito dele, é o jeito dela, tá tudo certo, né? E aí tem também as piadinhas, né? Eu tô aqui com o meu roteiro para que eu não esqueça de nada. Tem também as piadinhas. Nossa, isso foi o melhor que você conseguiu fazer. Nossa, imagina quando você fizer o pior, né? Então, assim, uma forma irônica de fazer uma abordagem, uma crítica. Você também pode achar que é uma piadinha. Não, mas o fulano, a fulaninha é muito engraçado. É o jeito dele, é o jeito dela. Tá tudo certo, você pode se acostumar, mas eu quero que você observe como que você se sente quando a pessoa faz esse tipo de brincadeirinha com você, tá bom? Nesses casos, assim, das desqualificações, o que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes um problema inexistente é criado. Vou te dar um exemplo. Então, digamos que, eu lembrei de uma situação agora. É uma mulher que sempre foi magra, assim, teve o corpo magro, não atlético, não malhada, não sarada, mas um corpo magro. Teve até dificuldade para engordar, para ganhar peso ao longo da vida, mas ela lidava bem com isso. Ela estava bem com o corpo dela, se sentia bem, ela achava bonito, estava tudo certo. E aí, ela se relacionou com um cara que o sonho dele, acho que era se relacionar com uma Graciane Barbosa. Uma mulher grande, uma mulher musculosa, né? Ele admirava muito esse público, ele convivia muito com esse público, inclusive. E aí ele começou a fazer cobranças para ela. Nossa, mas olha só, a sua bunda não tá legal, olha suas pernas, muito fina. Você podia ir pra academia, quando que você vai tomar um suplemento, como que você vai melhorar isso? Então parecia um incentivo ali, mas na cabecinha daquela mulher o que acabou acontecendo? Ela acabou criando um complexo com o corpo dela, uma dificuldade, um problema que não existia antes. Ela lidava super bem com o corpo dela. Mas a partir desses comentários, que enquanto ela estava dentro do relacionamento pareciam inofensivos, isso minou anos e anos da vida dela. Daí esse relacionamento terminou e ela acabou se relacionando com outras pessoas. Então isso acabou aparecendo através, por exemplo, de vergonha de mostrar o corpo, né? Só conseguia ter relações sexuais com a luz apagada, não deixava o parceiro tocar no corpo dela direito, enfim, ela não se entregava àquele momento, mesmo que o futuro parceiro, outro parceiro que ela teve depois de um tempo, era uma pessoa super bacana e não fazia essa desqualificação. Mas essa desqualificação, ela tem um poder tão grande que, mesmo que ela estivesse vivendo um relacionamento legal e saudável, a cabeça dela ainda estava lá no passado, foi muito forte. E é interessante esse ponto que eu quero ressaltar. Enquanto ela estava lá dentro do relacionamento, ela não identificava isso como um comportamento tóxico. Era normal, era o jeitinho do cara, né? Mas depois que ela saiu, que ela teve a oportunidade de ver por um ângulo diferente, ela percebeu sim que esse relacionamento era tóxico. Terceiro ponto, terceira característica de desqualificações, falta de incentivo. Então a mulher chega e fala assim: amor, estive pensando, vou fazer uma nova faculdade, é o meu sonho. Aí o cara ou não fala nada, não fala nem que sim nem que não, né? Fica ali, ela leva aquele balde de água fria.
Ou pior, às vezes o cara vai lá e fala, não, mas pra quê? Você já tem seu serviço? Você já passou dos 40 anos? Pra que você vai fazer outra faculdade? Tá tudo certo? Né? Será que tem uma necessidade de você fazer isso? Ou seja, 2 baldes de água fria em cima dessa mulher. E aí, o que ela pode fazer? Abortar esse sonho, né? Excluir esse plano e realmente deixar para depois, e esse depois nunca chega. E aí é muito comum nós ouvirmos, sei lá, depois de anos, essa mulher fala assim, nossa, aquela vez que eu quis fazer a faculdade, minha segunda faculdade, o meu marido não me apoiou e eu deixei de fazer e hoje eu me arrependo. Então fique muito atenta se você tem um parceiro que não incentiva seus sonhos, não incentiva seus planos, né? Ao menos que, sei lá, você leve um objetivo para ele que é uma coisa muito doida, que vai prejudicar o casal, que vai prejudicar a família, enfim, e ele precisa pontuar, né, que você talvez não esteja com uma visão muito correta. Mas aí veja, ele está tentando mostrar uma nova percepção que em conjunto vocês podem falar sobre isso e decidir juntos como um casal. É muito diferente de ser uma desqualificação, né? De não valorizar o objetivo da pessoa, o sonho, o desejo dela, tá? O segundo ponto que acontece, segunda categoria de relacionamentos tóxicos, erro frequente, se isolar do mundo para viver o relacionamento. Mulheres que acabam se envolvendo em relacionamentos tóxicos, geralmente elas são muito disponíveis. E esse excesso de disponibilidade, de cuidado, de apego, faz com que ela viva esse relacionamento 100% de forma integral. Ou seja, já começa a se envolver, é muito comum também já ficar frequentando muito a casa do outro, ou ir morar muito rápido, né? Depois isso se torna até um problema se for necessário desvincular. Mas enfim, qual que é o problema disso? Ela se afasta de outros ambientes que antes ela dividia a sua atenção. Então antes ela tinha suas amigas, ela tinha um momento com a família, ela cuidava dela, ela ia para uma academia, ela tomava um café no final da tarde, ela estudava o que ela achava interessante. Aí quando chega o relacionamento na vida dessa mulher, nossa, vai acabando tudo, mas gente, tá mágico, tá maravilhoso. Porque no início, essa paixão é, nossa, a melhor fase. Todo mundo fala, nossa, a melhor fase do relacionamento é o início, é aquela paixão. Você fica focado naquilo o tempo todo, só que isso não dura para sempre, né? Inclusive, é muito saudável ter outros vínculos. Porque aí você pode encontrar a pessoa, você pode contar, nossa, meu dia foi assim, eu estive com fulano, foi legal, eu tô estudando tal coisa. A outra pessoa também compartilha como foi o dia, quais são os planos, o que tá fazendo. Isso traz leveza pro relacionamento, porque um casal que fica o tempo inteiro juntos, faz tudo junto, é proibido de conviver com outras pessoas. Pense, vocês vão falar sobre o quê depois de um tempo? Fica chato, fica insuportável, né? Uma mulher com autoconfiança fortalecida, ela tem vínculos com outras pessoas. Então, quando a gente vai chegar num caso mais grave, por exemplo, de relacionamento tóxico, que aí seria realmente um relacionamento abusivo ou até mesmo violento, onde a mulher ela precisa sair desse relacionamento, que ela corre risco de vida, né? Isso é real, que ela é violentada e tudo mais. Qual é o perfil da mulher que consegue sair desse relacionamento? O perfil é da mulher que tem rede de apoio, ou seja, da mulher que tem outros vínculos, amizades, pessoas com quem ela pode contar. Uma rede realmente que dá esse suporte. Porém, se você entra num relacionamento assim e você se afasta de tudo e de todos, o que vai acontecer quando esse relacionamento se tornar insustentável? O que vai acontecer se você decidir que esse relacionamento não é o que você esperava e você não quer levar isso pro resto da sua vida, entendeu? Muitas mulheres acabam ficando com um parceiro ou com uma parceira por não ter mais outros vínculos, não ter outros grupos de afinidade. Dá aquela sensação de desamparo, sabe? Nossa, eu vou ficar sozinha no mundo, parece que nada mais existe, minha vida de antes acabou. E aí elas acabam prolongando um relacionamento que não tem futuro, que está sendo tóxico, está sendo doentio, somente para não ficar sozinha e não ter que lidar com esse desconforto de não ter mais ninguém, né? Terceiro ponto, você sempre tem que estar se monitorando o seu comportamento para avaliar, será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que é errado? Será que está de acordo? Será que não está? Essa terceira característica tem muito a ver com o primeiro ponto, que é o ponto das desqualificações. Então, quanto mais você é apontada de forma crítica, mais você vai se monitorar para não se comportar de forma desagradável, de forma inadequada. Só que o problema disso é que você vai perdendo a sua autenticidade. Deixa eu pegar um exemplo, assim, digamos que
você tem um traço muito próprio seu de rir muito alto, uma risada escandalosa, assim. Mas sabe aquela risada que todo mundo gosta de ouvir? Porém, o parceiro não gosta. E aí ele começa a falar, nossa, fulana, por que você não ri mais baixo? Olha só, você grita quando você dá risada e tal. Nossa, isso é feio, isso é deselegante para uma mulher, sei lá, hipotetizando aqui, né? E aí o que acontece? Você, quando vai dar risada, trava, né? Nossa, engole ali aquele riso, aquela gargalhada, porque você pensa que aquilo está errado, de alguma forma. E isso, com o passar do tempo, juntando todas as características tóxicas que podem acontecer em conjunto, você vai simplesmente deixando de ser você para se transformar em uma pessoa engessada e travada. E aí, não é incomum você escutar assim das pessoas, nossa fulano, mas você tá tão estranha, você tá tão diferente, o que que tá acontecendo? E aí, também não é surpresa, você fica, nossa, mas tá tudo bem comigo, né? Não tá acontecendo nada. Muitas vezes essa percepção de que você não estava bem naquele momento só vai aparecer depois de um tempo, quando o relacionamento chegou em uma situação insustentável, quando a mulher chegou numa terapia e conseguiu acessar isso de forma mais profunda, ou até mesmo depois que esse relacionamento terminou. Somente depois disso que a mulher vai identificar, nossa, eu estava deixando de ser eu estava deixando de fazer aquilo que eu gosto, estava deixando de rir, de ser espontânea. Né? Então fique muito atenta se essas 3 características estão aparecendo por aí. Agora eu vou te dar um passo a passo sobre como você pode lidar com essas 3 características tóxicas se você já tiver essa percepção que isso está acontecendo no seu relacionamento, tá? Primeira delas, quando você se sentir desconfortável dentro desse relacionamento com alguma coisa que a pessoa falou, te desagradou, fez uma desqualificação em um daqueles modelos que eu expliquei, se posicione, fale que aquilo te incomodou. Isso é muito comum em nós mulheres, que nós somos muito rápidas, às vezes, para pegar pistas, e nós achamos que a outra pessoa também é desse jeito. Nós achamos que o parceiro vai perceber. Ah, uma hora fiquei emburrada, fechei minha cara, ele vai perceber que eu não gostei. Gente, não é assim. Não podemos contar que o outro tem uma bola de cristal, porque ele não tem. Então, quando você consegue se posicionar de forma clara e falar exatamente aquilo que te agradou e fazer um pedido para que ele não se comporte mais dessa maneira, você está dando a oportunidade dessa pessoa mudar o comportamento, né? E aí você vai avaliar. A pessoa mudou o comportamento, significa que é uma pessoa que está se importando com você. Agora, se não mudou de comportamento, continua fazendo do mesmo jeito, aí já são outros 500, né? Será que essa pessoa realmente vai mudar? Está disposta a mudar? Isso tudo tem que ser avaliado. Mas enfim, o importante é que você aprenda a se posicionar. E isso é em qualquer relacionamento. Porque os componentes tóxicos, às vezes, eles não aparecem somente em relacionamentos conjugais. Pode aparecer numa amizade, num comportamento com um familiar e até mesmo no trabalho. Então, ter esse hábito de se posicionar e dizer, falar sobre aquilo que te desagrada, é muito saudável para a vida. O segundo ponto é sobre relacionamentos e vínculos gerais com outras pessoas. Então, se relacione com alguém que você queira se relacionar, mas não deixe que isso se torne um único relacionamento. Para você fazer um teste, um exercício para saber como está a sua vida hoje, você pode pegar um papel e você pode desenhar como se fosse uma pizza. Você faz um círculo e você divide ali em várias fatias, pelo menos 10 fatias. E em cada fatia dessa você vai colocar uma área da sua vida, um papel que você exerce. Então você vai ter lá a atenção que você dá para o seu relacionamento conjugal, você com as suas amigas, você com a sua família, você com o seu momento de autocuidado, por exemplo, com uma atividade física que você gosta de fazer, com o estudo, você com sua vida espiritual, se isso for importante para você. Enfim, se você preencher essa pizza, se você perceber que você está dando atenção para todos esses pontos, significa que você está vivendo os relacionamentos de forma saudável. Agora, se você observar que você começou a se relacionar e você abandonou todo o restante, significa que você está dando atenção demais para o relacionamento e você precisa voltar a ter outros vínculos para equilibrar essa questão. A terceira estratégia é observe características que você acha importante, que você gosta, que trazem identidade, personalidade para você mesmo, para que você não perca isso por conta de um relacionamento. Então, se você já passou por um relacionamento e você acabou, você está fora desse relacionamento, já deu esse passo de término, provavelmente você está tentando se reencontrar, você está tentando se reerguer. E um exercício que você pode fazer é você procurar lembrar de hábitos que você tinha antes de entrar nesse relacionamento,
de cuidados que você tinha consigo mesma antes do relacionamento, de aparência, como que você gostava, de roupas, de acessórios, de cabelo, enfim, o seu estilo mesmo como pessoa. Procure observar se você mudou muito o que você era antes e de como você ficou enquanto você estava vivendo essa relação. E aí, se você estiver nesse resgate, procure se conectar com essas características que trazem personalidade própria e volte a fazê-las aos poucos. Veja, tudo que nós fizemos lá no passado, que já foi importante, já fez sentido e já nos deu prazer, no futuro, ou seja, hoje, quando nós voltamos a fazer aquilo, se torna muito mais natural e nós acessamos aquela sensação de, nossa, como isso faz bem. Ajuda muito, então, você começar o seu resgate pelas coisas que você deixou de fazer. Certo? Para esse vídeo, esse era o conteúdo que eu queria falar hoje. E se esse conteúdo foi útil para você, conta para mim, deixa um comentário ou me manda um direct dizendo como que foi a sua experiência em relacionamentos tóxicos e como está o seu processo de reestruturação. E se você gostou desse conteúdo e acha que pode ser útil para uma amiga, encaminhe o link para ela. Afinal, muitas mulheres podem ser beneficiadas com conhecimento. Lembre-se, uma mulher pode empoderar outra mulher. E nós nos vemos aqui no próximo vídeo do Meu Momento. Até mais!